Para dar continuidade ao estudo do crime de peculato, ok? Eu sou a professora Débora Botan, continuo aqui com vocês aí continuam comigo e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do LAC Concursos. Veja bem, a nossa última aula nós trabalhamos o artigo 313-A, peculato, também denominado peculato eletrônico. Então, quando fala em peculato eletrônico, vem à nossa mente o quê? Artigo 313-A, 313-B. O artigo do 313-A, somente para nós relembrarmos, tratava do quê? Trata da conduta do funcionário público competente, que ele o quê? Ele altera o banco de dados nos sistemas de informação. Então, é a conduta que o funcionário público, ele o quê? Ele insere informações indevidas, ou altera, ou exclui informações verdadeiras. Então, há uma manipulação no banco de dados de informações da administração pública. Essa é a conduta do 313-A. Ok, aula passada. Aula de hoje, professora, a aula de hoje é o 313-B. Qual é o nome desse crime? Qual é a titulação dessa conduta do 313-B? Modificação ou alteração, o quê? Não autorizada. Do quê? De sistema de informações. Então, no crime do 313-B, pode-se afirmar o quê? Que não há manipulação nos bancos de dados. Há manipulação no próprio programa de informática, ok? No próprio sistema que gerencia, que armazena todos esses dados. Vejamos o que diz o artigo 313-B. Me acompanhe, vamos lá. Olha só, 313-B do Código Penal. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B do Código Penal. Olha só, olha a conduta aqui, pessoal. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática, sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Ou seja, somente caracterizará o crime do artigo 313 se o quê? Se a modificação ou a alteração ocorrer de que forma? Ocorrer sem autorização ou solicitação. Então, esse crime somente se caracterizará se houver modificação ou alteração do sistema de informações ou programas de informática sem a devida autorização ou sem a devida solicitação, ok? Se esse sistema ou programa de informática for autorizado for alterado ou for modificado mediante uma autorização ou mediante uma solicitação, a conduta é atípica. Não há que se falar em conduta criminosa, certo? A pena, qual é a pena desse crime, professora? Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Esse é um crime próprio, só pode ser praticado pelo funcionário público. Agora, veja só que interessante, Nós temos algumas divergências, na verdade 2 divergências entre o artigo 313-A e 313-B. Há 2 grandes diferenças entre esses 2 crimes. Quer ver? Vamos prosseguir aqui a leitura do 313-B. Olha só. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Olha só que legal. Olha só. Vamos fazer uma rápida comparação com o 313-A e o 313-B. Qual é a diferença entre 313-A e 313-B? Olha só. Olha que legal. No 313-A, né? Vamos lá. No 313-A, exige o quê?
exige funcionário público competente, ou seja, funcionário público que esteja desempenhando aquela função específica de manipulação de dados, de manipulação e gerenciamento, manutenção, alimentação dos bancos de dados. Então, exige um funcionário público, tá? Específico. Tem que ser o quê? Funcionário público que seja responsável por alimentar o sistema de informação, alimentar os bancos de dados. No artigo 313b, não há essa exigência. O texto de lei fala o quê? Funcionário. Ok? Fala apenas funcionário. Não exige que seja funcionário lotado naquela repartição. Não exige que seja o funcionário destinado a executar aquela tarefa específica. Fala tão somente em funcionário. Essa é a primeira diferença entre o 300A e 300B. Segunda diferença. No 313A, existe o quê? O dolo específico. Que o quê? O agente pratica a conduta do 313A com a finalidade de causar dano, ok? Então, 313A apresenta um dolo específico, que é de causar dano. Então, o dano no 313A é incorporado ao próprio texto de lei. Ele não gera o aumento de pena, porque é específico, é a finalidade do próprio tipo penal. Agora, no 313B, não exige-se um dolo específico, não exige. Então, se não exige, o que acontece? O dano no 313B é uma causa de aumento de pena. Ok? Então, olha só. Enquanto que no 313A o dano é exigência do tipo penal, quando o 313A o dano é uma exigência do tipo penal, no 313B o dano é o quê? Uma causa de aumento de pena. Ok? Então, há essas duas diferenças aqui. 313A exige um funcionário público específico, competente para tal. 313B só fala funcionário. Não exige que seja lotado para aquela função. Segundo, o dano está inserido no próprio tipo penal, é característica do próprio tipo penal. O dano no 300B não, ok? Se houver dano, aumenta-se a pena, certo? Então, essas duas diferenças eu fiz questão de apontar para vocês. Olha só o parágrafo único. Olha o parágrafo único do artigo 313b. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta o quê? Dano para a administração pública ou para o administrado. Então, enquanto o dano no 313A é a essência do tipo penal, o dano no 300B é uma causa de aumento de pena, certo? Então, vamos lá. Como que pode se definir essa conduta? A conduta do 313B define-se como, olha, é uma conduta criminosa, caracterizado o quê? Pela modificação ou alteração do próprio sistema de informação ou do programa de informática. Um exemplo, a modificação de software, ok? Então, olha só, de maneira bem simplória, eu vou passar para vocês a maneira que eu consigo compreender e transmitir, né? Uma situação nós temos programas
nós temos janelas dentro do computador, da máquina do computador, que nos permite o quê? Inserir dados, manipular esses dados, excluir esses dados. A janela, essa janela que permite isso para nós, é um programa. Então, enquanto que no 313A eu só manipulo as informações, no 313A eu modifico ou altero a própria janela, o próprio programa que me autoriza, que me permite manipular os dados. Então, a alteração é do próprio sistema, do próprio programa da informática. E se há modificação ou alteração do sistema ou do programa, o que nós podemos afirmar? Podemos afirmar também que há violação de direitos autorais. Violação de direitos autorais de quem? Do programador. Daquele que desenvolveu o programa ou o sistema da informática. Ok? Então, há também uma violação dos direitos autorais de que isso teve o sistema ou o programa modificado ou alterado. Agora, o que vem a ser modificar ou alterar? Há diferença em modificar ou alterar? Sim, há uma pequena diferença. Em que pese podemos compreender que tanto a modificação quanto a alteração, elas vão o quê? Elas vão apresentar algo de novo não autorizado, ok? Quando fala em modificar, fala-se em alterar a essência. Então, modificação, altera-se a essência. Alteração, eu insiro algo de novo. Eu mantenho a essência, mas eu insiro ou retiro algo desse sistema ou desse programa. Ok? Essa é a conduta do nosso 313B. É muito fácil, é de muito simples compreensão também aqui. Só que é um tipo penal, é um crime que para caracterizá-lo é bem mais difícil. Então, nós temos uma incidência maior das condutas do 313A, que é manipulação de dados. Ok? É inserção, é exclusão, é alteração. Então, a manipulação de dados é mais tranquilo. Quando fala assim, modificar ou alterar o próprio sistema ou programa, é uma conduta mais difícil, ok? Porque, via de regra, esses sistemas, esses programas, eles são protegidos. Né? Eles são protegidos. E, via de regra, também, entende-se muito bem quem desenhou aquele sistema, quem desenhou aquele projeto. Então, não é que esse crime não exista, ele existe. Só que é um crime mais difícil de ser realizado, mais difícil de ser concretizado, porque vai demandar também um conhecimento específico, ok? Vai demandar também um conhecimento específico e aprofundado na área de informática, de desenvolver programas e sistemas, ok? Vamos lá, então. Prosseguindo com a nossa aula. Os sujeitos desse crime. Quem pode praticar esse crime? Funcionário público. Então, olha só, os sujeitos, ativo, funcionário público, sujeito, passivo, o Estado e o particular que for prejudicado com essa modificação ou alteração. Agora, nós temos objeto jurídico e objeto material. Objeto jurídico, né? O que o Estado está tutelando? Está tutelando a administração pública, e o sistema de informação. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar,
curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.